Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Oreb, tá? Bem-vindo aí a você que é da sala do Evangelho de João. Nós estamos estudando essa revista. Estamos na lição 5, com o tema Autoridade de Cristo. Priscila, eu não tenho revista, né? Para quem tem a revista aí do aluno, a página é a 28. Eu não tenho revista, não tem problema. Pega a tua Bíblia, que a revista é mais um recurso para nós estudarmos tudo à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos estudar todo o capítulo 5 do Evangelho de João. Dá uma lidazinha antes que vai te ajudar a se contextualizar tudo que nós vamos conversar, tá? O versículo-chave da nossa lição é João 5, versículo 24, tá? Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, obrigada, né? Obrigada, Senhor. Então, como eu disse, capítulo 5 do Evangelho de João, nós temos aí alguns objetivos, eu estou sempre dizendo, nós não estamos estudando aleatoriamente. Cada estudo, cada lição da nossa escola bíblica tem um objetivo para o nosso aprendizado, para a nossa prática na vida cristã. E os objetivos da lição, né, na verdade os objetivos do capítulo 5 do Evangelho de João é nos mostrar, nos fazer entender que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, nos fazer confiar totalmente em Jesus e nos submeter totalmente à autoridade de Jesus. Então, o capítulo 5, se você já deu uma lida, sabe que começa falando sobre o milagre, né, da cura do paralítico no tanque de Betesda, tá? Então, a partir desse milagre é que João vai discorrer aí e falar sobre a questão da autoridade de Cristo. Ele vai exemplificar a autoridade de Cristo e nos mostrar o que nos faz não nos submetermos à autoridade de Cristo, tá? Então, no capítulo 5, os objetivos são esses. Mas antes de eu tirar a minha tela, que eu estou sempre fazendo isso agora, né? A gente tira a tela aqui da minha imagem e fica só com a imagem da lição e a minha voz explicando. Antes disso, eu queria dar umas informações aqui a respeito deste tanque, importante para nós. O Evangelho de João, no capítulo 5, ele começa, né? João começa falando que esse tanque, ele fica em Jerusalém, certo? A porta das ovelhas, né? Que em hebraico, a gente já falou, é chamado de, porque eu estou olhando aqui na minha Bíblia, tem uma versão diferente, hebraico chamado Betesda, ok. A porta das ovelhas realmente é uma entrada que existe nos muros de Jerusalém. Confirmação 1. Confirmação 2. Há muito tempo, né, há anos, ficava-se procurando onde ficava esse tanque de Betesda, né? Se ele realmente existiu. Mas foi só nas escavações de uma basílica, que eu peguei aqui o nome, anotei, Basílica de Santa Ana, só em 1888, em um bairro muçulmano ali em Jerusalém, foi encontrado, dentro da reforma dessa basílica, foi encontrado o local do tanque de Betesda. Então, realmente existiu esse local. É mais uma necessidade histórica de estarem procurando para confirmar os ensinamentos bíblicos. E ele realmente fica próximo à entrada dos muros aí da Porta das Ovelhas, né? De uma dessas entradas no Muro de Jerusalém. Então, foi encontrado o tanque de Betesda. Mas outra informação curiosa também é que, se você observar no teu texto bíblico, quando diz que essa parte que fala que o anjo era quem movia as águas, leu, né? O começo do capítulo 5 diz, olha, vou ler aqui pra gente. Versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aí fecha parênteses, fecha o colchete que tem, na minha é um colchete. Essa informação que está em colchete é porque os tradutores, né, as pessoas que trouxeram a Bíblia para a nossa linguagem, enfim, eles não têm a certeza, a veracidade, se essa informação se tratava de uma lenda popular da época, né? As pessoas acreditavam que tinha um anjo que vinha, eles criaram um misticismo ali no tanque de Betesda, ou se de fato esse anjo existia e vinha e movia as águas, tá? Se era um anjo mesmo ou se era uma crença popular. Acredita-se, por isso está em parênteses, que era uma crença popular e que talvez tenha sido adicionada aí ao longo do tempo ao texto bíblico, mas João registrando isso, ele registra o todo da história, né?
Acredita-se que tinha este anjo, mas os historiadores aí que têm informações extra-bíblicas, né, trazem a ideia de que era mais um misticismo, uma crença dos milagres que a gente tem até hoje, né, muitas igrejas que são baseadas na crença dos milagres, que fez com que as pessoas ficassem ali, né, esperando que as águas movessem pelo tal anjo para poderem serem curadas. Então Jesus, em compaixão, se aproxima deste local. E aí a gente vai começar a nossa lição de hoje. São só informações para nós estarmos nos situando. O tanque realmente foi encontrado, como eu disse, através de escavações, né? Ele está em um bairro em Jerusalém. Hoje os historiadores fazem todo um trabalho ali. Inclusive encontraram uma pintura, mas que não conseguem datar se era da época ou se foi adicionada depois. Uma pintura aí muito semelhante ao anjo agitando a água neste local. Então, tudo leva a crer que o tanque descoberto aí, né? Na reforma dessa basílica, realmente era o tanque de Betesda que nós vamos estudar hoje. Queres ficação? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Muito bem, voltando aqui para nossa revista, tá? Abra a sua revista na página 28 e vai nos acompanhando aí, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre a exemplificação da autoridade, mas antes disso, nós tivemos aí um vídeo resumindo os primeiros versículos, né, do capítulo 5 do Evangelho de João, tá? Então, uma coisa importante também de pensarmos, olha, nós não vamos focar, eu iniciei a nossa lição falando informações extrabíblicas, né, para a gente se situar, se contextualizar aí sobre este tanque. Mas não é a nossa prioridade na nossa lição. A prioridade dessa lição é entender a questão da autoridade de Jesus sobre a nossa vida e sobre a enfermidade, tá bom? Então, por isso, nós não vamos nos deter a informações como a questão do trabalhar no sábado, o que aconteceu depois, porque não é o objetivo desta lição. Nós teríamos aí passar muito tempo conversando. O que é importante para nós nesse momento é dar atenção ao fato, né, de que Jesus demonstra compaixão em relação ao marginalizado, a questão do paralítico, que tinha uma superstição aí entre os religiosos judeus, né, entre eles, entre o povo, de que eles seriam curados sobre aquelas águas. Então Jesus vê esse sofrimento, esse desespero, essa busca por um milagre, vendo isso não com um preconceito sobre a religiosidade deles, mas com compaixão, tá? Então, algumas informações talvez você possa anotar e a gente conversar em um outro momento, mas o foco aqui é sobre a autoridade de Jesus, sobre as enfermidades e sobre a nossa vida. Então, vamos lá.
A exemplificação da autoridade, que nós vamos falar aqui, está do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Passa para a página 29 da tua revista, tá? Então, a exemplificação da autoridade. Primeiro, nós vamos trabalhar com a questão da compaixão de Jesus. A gente já viu aí o vídeo, que passou, né, resumidamente o que acontece. Jesus chega até aquele tanque, tem compaixão do paralítico e o cura, certo? Essa compaixão é demonstrada principalmente, aí você vai pegar a sua Bíblia, eu creio que você está com a Bíblia e a revista aberta, nos versículos 5 ao 7. Desconsiderem qualquer barulho, eu estou sempre dizendo isso, tá, gente? Porque realmente é um pouco barulhento aqui onde a gente consegue gravar. Versículo 5, vou ler, tá? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, tá? Então, Jesus se compadece da situação, nada mais aí do que 38 anos naquela situação, aguardando que alguém fosse ali colocá-lo no tanque. Se de fato ele tinha que aguardar alguém colocá-lo no tanque, ele era bem debilitado, né, gente? E a pergunta que Jesus faz é: você quer ser curado? Então, o enfermo, ele mostra, olha, como ele era dependente, ele precisava de alguém, né, levá-lo até o tanque, o que demonstra o que, gente? Que nunca teve uma pessoa com compaixão e misericórdia que tocasse nele para levar ele até o tanque. Não é uma situação tão simples. Os próprios enfermos, eles eram incapazes de ajudar uns aos outros. A fala de Jesus é uma declaração de compaixão por alguém que estava marginalizado e totalmente dependente. Ou seja, se ele não conseguia entrar no tanque por si só e já estava ali há 38 anos, significava que não tinha ninguém que fizesse isso por eles, né? Forte. E nem os próprios enfermos tinham compaixão dos outros. Também vale para nós aqui, trazendo para os nossos dias atuais, né? Nós podemos ter compaixão por aqueles que são marginalizados e aqueles que são dependentes, né? Tem algumas possíveis ações que a gente pode fazer assim bem simples no nosso dia a dia, mas que podem demonstrar nosso amor enquanto cristãos, né? Você pode doar roupa, alimentos, ver uma pessoa necessitada. Não é uma questão de assistencialismo, né? Não é se aproveitar da situação para mostrar o quanto você é bom, mas pelo contrário, é aproveitar de uma situação de necessidade, de dependência, como Jesus fez, olha, dependência e alguém que era marginalizado. Ele aproveitou a situação para apontar a necessidade do arrependimento dos pecados. E assim nós podemos fazer também, tá? Vamos lá. O poder de Jesus, ponto 2, tá? Está nos versículos 5, 8, capítulo 5, nos versículos 8 e 9. Essa parte, vou ler também aqui na minha Bíblia, você pode estar lendo na sua, tá? Os versículos 8 e 9 do capítulo 5 do Evangelho de João. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia, aí lá vem a parte tensa da história, aquele dia não era um dia comum da semana, era um dia de sábado. Mas essa parte dos versículos 8 e 9 nos mostra a total autoridade, o poder de Jesus. Ele simplesmente com a palavra diz: levanta-te, pega o teu leito e anda. E não demorou, não foi assim: peraí, deixa eu me recuperar de 38 anos parado, sentado, sem conseguir andar. Pelo contrário, foi imediatamente o homem foi curado e provou, né, com a própria vida dele, o poder de Jesus. Nós temos que observar o poder de Jesus quando nós visamos algo maior. Não é só uma questão de enfermidade, tá? Isso a gente vai ver já já. Esses primeiros versículos também mostram aí a questão dos opositores de Jesus. E esse estopim da questão dos opositores foi o quê? O finalzinho do nosso versículo 9. Era um dia de sábado, né? A crítica dos religiosos era exatamente porque Jesus foi lá e curou um sábado. O
versículo 9, no finalzinho, diz isso, né? Era um sábado. Isso quer dizer para nós, aqui no versículo 10, olha, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não é lícito carregar o teu leito. O que mostra pra gente? Que a religiosidade ali estava sendo mais importante do que um ato de compaixão. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, né, vamos lembrar aqui que o sábado, o 7º dia da semana, né, referente ao dia em que Deus descansou, para o judeu era tido como um dia santificado, descanso de todos, não era para descansar só os judeus, mas os estrangeiros, os escravos, até mesmo os animais. Nesse dia não era para ter nenhum trabalho. Para eles, a violação do sábado podia ser castigada até mesmo com a morte. E aí tem a questão da proibição de carregar o próprio leito no sábado, né? Essa proibição, gente, era apenas uma das muitas, né, da extensa lei que eles tinham, de muitas tradições aí que eles tinham a partir da lei de Moisés, que eles foram criando a partir da lei de Moisés, muitas outras que amarravam as pessoas à religiosidade. E não deixava nem mesmo um ato de compaixão, como Jesus fez, ser aceito, porque simplesmente era num sábado, ok? O nosso outro opositor que aparece aqui, nessa questão do que Jesus fez, é o próprio paralítico, né? O paralítico, olha, observa, ele, quando é perguntado quem o curou, ele nem sabia quem curou. Ele estava mais interessado na cura física, ele não quis conhecer quem o curou. Os religiosos, eles procuraram aí tentar entender, saber quem era que tinha ido contra a lei, né, do descanso no sábado. Mesmo que fosse para esse ato de compaixão de cura, eles não queriam saber. Tinha sido feito no sábado, onde todos deveriam descansar. Lembrando que para eles isso realmente era muito valioso, a questão do sábado. Mas o paralítico não soube responder. Observe no versículo 11 e 13 que ele simplesmente não sabe quem o curou. O interesse dele era numa cura física e somente. Ele nem ao menos se interessa em saber quem é você, né? Como você tem esse poder, quem lhe dá esse poder para conhecimento de salvação. Então, muitas vezes nós estamos interessados numa cura física, na resolução de um problema imediato, e esse é o nosso interesse em buscar a Cristo? Vale aí nós refletirmos. Então, o próprio paralítico é um dos opositores de Jesus nessa passagem. Depois do segundo encontro com Jesus, o que o paralítico faz? Ele retribui com uma traição, porque depois do segundo encontro, ele simplesmente, vamos lá no versículo 15, ele retirou-se, Jesus encontra ele novamente, né? Encontra ele lá no templo, tá no versículo 14, tá, gente? Olha aí na tua Bíblia. E Jesus disse, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o interesse aí não era cura só fisicamente, mas também a cura da questão da alma, né, do pecado, do entendimento da salvação. Mas o que o homem faz em contrapartida de retribuição? Versículo 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então ele tinha entendimento do que estava sendo acusado ali. A acusação era, quem foi que te curou em pleno sábado? Ele sabia, enquanto sendo judeu, o valor que tinha para os judeus, que lembra que eu falei que podia ser punido até com morte? Pronto. Ele sabia o valor que tinha e o crime que era fazer algo no sábado. Ele pega o leito e anda e é acusado. Então ele vai lá e entrega quem fez algo maior, entrega quem o curou. E se estavam buscando tanto saber quem era, certamente ele entendia que não era algo bom, né? Não era algo assim, vou elogiar Jesus. Não, ele sabia que os religiosos estavam atrás para acusá-lo. Em contrapartida, ele retribuiu com traição. Tá? Traga para a nossa vida, traga para a sua vida, eu trago para a minha vida. Quantas vezes o Senhor tem sido bom conosco e ao invés de seguir, né, obedientes, gratos, transformados a partir da sua bondade, nós retribuímos com traição, né? Retribuímos com ingratidão. O maior milagre feito por Jesus é a nossa redenção, né? Ele tem autoridade sobre a nossa enfermidade, ele pode fazer um milagre, mas o maior milagre é pegar um pecador caído e regenerá-lo e fazer possível ser co-herdeiro com ele na herança que ele tem com seu pai, né?
nós podemos chamar o próprio Deus de Abba Pai. Esse é o maior milagre. Muitas vezes nós retribuímos com traição. Então, essa não é a perspectiva que nós queremos. Quarto ponto, a salvação em Jesus. E aí você vai para a página 30 da tua revista, tá? Página 30, quarto ponto, a salvação em Jesus. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo, a gente leu aqui já, né? E disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aí tem na sua revista também, muitas pessoas em nossos dias têm procurado algum tipo de cura em gurus, rituais, objetos, elementos naturais e etc. Essas pessoas não são capazes de enxergar que o único que tem autoridade absoluta sobre o corpo e o espírito é quem, igreja? É o Senhor Jesus, certo? Essa é uma forma também de a gente pensar quando for abordar, quando for falar do amor de Deus para algumas pessoas que procuram tanto essa cura física, né? Em gurus, em superstições. Nós podemos mostrar a autoridade de Jesus sobre o nosso corpo. O único que tem essa autoridade absoluta sobre corpo e espírito é o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Ainda aí na sua página 30, nós vamos para o ponto 2, unidade como modelo de autoridade. E nós vamos estar agora conversando sobre os versículos 16 ao 30, tá? Qual é o capítulo que nós estamos estudando? Capítulo 5. Então, continuando na sua Bíblia aí, versículos 16 ao 30. Coloquei aqui para nós o 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si só mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho fez igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E aí é o nosso segundo ponto, né? A gente vai para este ponto 1 do segundo ponto, unidade com o Pai. Os versículos que nós lemos agora, os versos 19 e 20, declaram que as obras do Pai e do Filho estão em comum acordo. São essencialmente a mesma coisa. A unidade do Filho e do Pai demonstra que a autoridade de Jesus provém dos desígnios eternos do Pai. Isso significa que, sendo Jesus o próprio Deus, sua autoridade tem origem em si mesmo. Noutra ocasião, Jesus também já tinha declarado, eu e o Pai somos um. Tá? Priscila, a gente está falando aqui de modelos de autoridade. O que é que isso quer dizer? Tudo que você leu aí, a gente leu o versículo e leu o ponto 1 da revista aí na parte sobre unidade como modelo de autoridade. Jesus vem, quando ele é questionado, né? Quem ele pensa que é, falando aí nas minhas palavras, tá, gente? Para estar curando no sábado que é o momento em que deveriam todos descansar, segundo aí o que eles acrescentaram na lei de Moisés, né? Que os antigos anciões têm sobre a lei de Moisés. E aí eles perguntam, quem é você? Então ele diz, olha, a minha autoridade, ela é a mesma que a do Pai. Então eu não tenho autoridade sobre alguém, não foi alguém que me mandou fazer. Eu e o Pai somos um. Em outra situação ele diz, né? Eu e o Pai somos um. E aqui ele está dizendo, olha, a minha autoridade vem da minha unidade com o Pai. É por isso que nós acreditamos que não é Deus que é o Filho, mas é um só, certo? Então, é aí onde parte a questão da Trindade, né? Deus Filho, Deus Pai, são outras situações para a gente conversar, mas ele fala, olha, esse meu poder vem através da unidade que eu tenho com o Pai. Eu demonstro essa autoridade sobre mim mesmo, está em mim mesmo, eu sou o próprio Deus, eu e o Pai somos um. Então, a unidade como modelo de autoridade é que ele e o Pai são um, tá? E a gente vê também a questão da divindade. E aí nós vamos para o versículo 21, olha. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ele fala que ele e o Pai são um, e ele vem aqui dizendo que ele é tão divino quanto o Pai. Que o mesmo poder de ressuscitar
que o Pai tem, o Filho também vai ressuscitar quem ele quer. Por que disso? Porque os judeus eles acreditavam que somente Deus podia ressuscitar, certo? Então, quando ele diz que ele e o Pai são um, existe uma unidade entre eles, ele diz, olha, se o Pai ressuscita, o Filho também vivifica a quem ele quiser, tá? E depois a gente vem para a autoridade, que diz, aí essa parte da autoridade, a gente vai dos versículos, do versículo 22 até o versículo 30, tá? Então, eu vou lendo aqui aos poucos. Vou pegar aqui Você pode estar vendo uma outra versão, tá, gente? Então, parte 3, a autoridade. Ainda na página 30 de vocês, tá? Deus sempre foi reconhecido como juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25 confirma isso. Logo, em sua divindade, Jesus também detinha autoridade para julgar. Olha aí o versículo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Versículo 22 diz que Jesus tinha toda a autoridade para julgar. Eis a razão para que Jesus seja sempre honrado, pois seu julgamento é sempre justo. Desonrar o Filho é desonrar o Pai. Olha o que o versículo 23 diz. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ele repete nesses versículos que seguem incessantemente a questão dele e o Pai serem um. E se Deus pode, e se Deus é o Senhor do sábado, isso é uma resposta àqueles religiosos que estavam querendo uma justificativa, né, querendo acusá-lo, por que ele estava trabalhando no sábado. Se Deus é o Senhor do sábado, né, ele não para de trabalhar, eu também não vou parar de trabalhar, né? Se é ele quem ressuscita, o Filho vivifica. Se é ele que vocês não podem me julgar. Porque se é o Pai que julga, o Filho julga, né? E todo aquele, se o Pai deu, na verdade, perdão, o Pai deu autoridade para que todo juiz esteja com o Filho. Então, se você não honrar ao Filho, você não honra ao Pai, que é o Senhor do sábado. Qual é o questionamento de Deus estar curando no sábado, né? Qual é o questionamento de Deus estar tendo esse ato de compaixão no sábado? Se o Pai é o Senhor do sábado, eu sou o Filho e eu e ele somos um só. Então, esses versículos, eles vêm repetir essa ideia. É uma resposta aos religiosos que estavam ali querendo acusá-lo por ter curado no sábado, tá? E aí segue-se ainda, tá? Continua. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O nosso versículo-chave da nossa lição aí, lindo, né, gente? Versículo 24, tá? 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus, olha, é como eu falei no começo da lição, nós não vamos nos prender a outras informações bíblicas que aparecem nesse texto, se não ser a nossa objetividade, que é sobre a autoridade de Cristo. Então, essa questão da ressurreição para a vida, né? Ressurreição para a condenação, isso é para um outro estudo bíblico, tá, gente? A gente vai focar aqui na autoridade de Jesus. E focando nessa questão da autoridade, ele diz, olha, eu e o Pai somos uma autoridade só, é uma unidade, nós temos unidade. Mas ele diz assim, olha, eu não posso, no último versículo aí pra gente, no 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele diz que ele tem uma total dependência à vontade do Pai que o enviou, tá? Continua acompanhando na tua revista aí. Agora nós estamos lendo uma partezinha da primeira parte da página 31, tá? Que ele fala sobre os versículos 24, que foi esse que nós lemos aqui agora.
Pela fé em Cristo, no versículo 24 diz, né? O homem recebe a vida eterna e muda sua realidade espiritual. Versículo 24 é o nosso versículo-chave. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, pela fé em Jesus, o homem recebe uma vida eterna e muda sua realidade espiritual. É um outro rebater aí a situação do paralítico. Ele está interessado na cura física e não na mudança, ele está, né, na mudança física, aquela situação que ele estava ali de total dependência, de marginalidade. Mas na verdade, o que Jesus quer é que nós estejamos interessados na mudança da nossa realidade espiritual, porque a própria palavra diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então o que Jesus vem trazer lembra que a gente falou que o maior milagre que Deus, né, que Jesus fez por nós é nos tirarmos dessa condição de mortos em nossos delitos e pecados, apesar de que nós não estamos dizendo aqui que ele não tem autoridade para curar as nossas enfermidades, pelo contrário, é exatamente isso que nós estamos estudando, tá, gente? Então no versículo 25 diz, olha, vem a hora e já chegou a hora, versículo 25, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão. Tá? Ou seja, a gente está falando aí na questão da referência da morte espiritual, tá? Do que nós estávamos falando, né? Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Existe uma mudança de vida. O nosso interesse maior deve ser nessa mudança de realidade, saindo da morte espiritual, mas vivendo para a vida, né? Ressuscitando para a vida, tá? Vem a hora, é uma referência da ressurreição, versículos 28 e 29, e a nossa revista aqui conclui esse tópico dizendo, em Cristo habita a vida, pois ele é quem doa a vida, tá no versículo 26, eis a razão de termos visto antes que o julgamento de Cristo é justo, tá? Então, rebate Jesus aí, perfeito nos seus ensinamentos, né? Ele rebate a situação em que o paralítico se interessa somente pela cura física, rebate nesses versículos os religiosos que querem questionar quem é ele para curar no sábado, e ele mostra, olha, eu e o Pai somos um, se ele tem autoridade, ele é o Senhor do sábado, eu tenho autoridade diante da minha unidade com o Pai para curar. E ele termina aí essa parte até o versículo 30, que é o que nós estamos estudando, falando da necessidade de uma mudança não física, mas uma mudança espiritual, né? De uma ressurreição para a vida, pois é nele que habita a própria vida, tá? Como diz aí no versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida, eu tô lendo na Bíblia, tá, gente? Em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então Jesus é a própria vida. É muito bom, né, quando a gente aprende. Eu gosto muito de falar sobre versículos por versículos do que o Senhor quer nos ensinar. Então nós vamos para o ponto 3, certo? Estamos já quase concluindo aí. No ponto 3, nosso último ponto aqui, está na página 31 da tua revista. Acompanha aí, tá? Naquela época, gente, era muito importante, diante de um julgamento, ninguém podia testificar sobre si mesmo, né? Para ter aí alguém vir testificar, dar um testemunho, né, de quem era essa autoridade, de quem deu essa autoridade para Jesus, era necessário aí que viessem outras testemunhas. Jesus, ele não precisava ter outras pessoas para testemunhar sobre ele não precisava disso, né? Ele mesmo diz que ele tem autoridade, ele tem unidade com o Pai, ele podia testemunhar sobre ele mesmo, mas para trazer para a cultura, para o entendimento humano, para o entendimento daqueles religiosos, então ele diz quem é que testifica essa autoridade, não que ele precisasse, mas para que fosse compreendido por aqueles religiosos, tá? Ele não precisava testificar nada, ele diz anteriormente nos versículos, olha, eu sou um com o Pai, né? A mesma autoridade que ele tem, eu tenho, em mim está a vida, né? Eu posso mudar a realidade espiritual. Então essa autoridade que o Deus do sábado tem para curar, eu tenho. Mas, como eu disse, para trazer para a cultura, para o entendimento humano, Jesus muito perfeitamente vai dar aí quem pode testificar sobre a sua autoridade. Porque, como eu disse, era uma cultura do julgamento aí
dos judeus, né? Ter quem testificasse. Então, Jesus dá 4 testemunhos em favor dele mesmo. A minha voz pode estar saindo um pouco estranha. Tô bebendo água aqui enquanto falo, porque eu não tô muito bem na garganta, tá, meu irmão? Então, vamos lá. Eu já falei que na lei judaica o testemunho de si mesmo não tinha o menor valor e por isso Jesus traz esses 4 testemunhos. E nós começamos com o primeiro, João Batista, tão bem lembrado aí no Evangelho de João, né? Algumas vezes nós já falamos sobre o valor do testemunho de João Batista. E aí vem nos versículos 32 e 35. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ou seja, João, ele era a candeia, mas ele vinha para irradiar a própria luz. A própria luz é Cristo, versículo 35, né? Ele diz, olha, João veio e testemunhou sobre mim. Vocês mandaram lá colher informações e ele disse a verdade. Ele falou sobre eu ser o Messias, né? Mas Jesus vai lá e diz, olha, o que vocês não querem um testemunho, uma testificação, pois o que João Batista diz é verdadeiro. Mas ele é só a candeia, né? Quem é a própria luz sou eu. E aí vem as obras de Cristo como seu segundo testemunho, no versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Ou seja, a cura daquele paralítico ali é um dos maiores milagres também, né? É uma das suas maiores obras. Então, aquela cura já poderia testificar sobre ele mesmo, ser testemunho sobre essa autoridade dele, o fato dele ter curado. Então, entre tantas outras obras que Jesus fez, elas poderiam testificar a sua autoridade, né? Que ele era o próprio Deus e ele tem autoridade sobre a enfermidade, sobre a vida. O outro testemunho que Jesus chama aí, né? O terceiro testemunho que ele chama é o testemunho do próprio Pai, Deus Pai. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Olha, vocês nunca ouviram. Eu ouvi, eu sou o Filho, né? Ele me enviou. Então, ele mesmo testifica de mim. E ali poderia ser visto, né, como uma grande afronta ele dizer que o próprio Deus é sua testemunha, né? O problema ali é que, da perspectiva humana, era impossível provar Deus como testemunho, porque ninguém nunca viu, nunca ouviu como é que ele vinha, né, fisicamente falando, como é que ele vinha dar ser testemunho sobre Jesus, né, sobre ele ser o Messias. E no quarto testemunho que Jesus chama, né, já que vocês querem alguém para testemunhar, querem uma situação de testemunho, eu vou trazer para você. O quarto é a própria Escritura. E aí são os versículos 38 ao 40. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Então, o que Jesus diz? Olha, vocês conhecem tanto a Escritura, né? São tão agarrados às leis ali, e essa mesma lei é a lei que te condena. Romanos diz isso, né? O conhecimento da lei é a mesma que o condena. Por quê? Porque o impede de fazer um ato de compaixão no sábado, porque são tão agarrados à lei, né? A ideia ali é de que são tão letrados, conhecem tantos, mas não colocaram em prática. E vocês são tão cegos que a própria Escritura, ela toda fala de mim. Então, de Gênesis, no caso, para nós, a Apocalipse, né? Hoje nós temos o Novo Testamento, a gente pode dizer que toda a Escritura, a centralidade dela, o cerne principal, o assunto, é Cristo. Em todos os livros bíblicos, Jesus é de alguma forma introduzido. Não é lá a palavra Jesus, mas ele é representado nas histórias. Então, e o que ele diz? Olha, vocês têm tanto zelo pelas Escrituras, examine com cuidado, porque nela tem a vida eterna. E sabe por que tem a vida eterna nela? Porque ela testifica a meu respeito, né?
Então, a palavra de Deus, às vezes a gente cai numa tendência religiosa, uma tendência gospel aí da área de dizer assim, olha, você pode falar de Jesus sem uma palavra, você não precisa de um versículo. O nosso testemunho enquanto cristão é muito importante, gente. Mas a Bíblia, ela diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela palavra. Não tem como você vir evangelizar uma pessoa sem versículo algum, sem palavra de Deus alguma. Se é nela que contém a vida, se é ela que testifica sobre Cristo, ela mesma diz, olha, que a fé vem pelo ouvir, você precisa falar. Um exemplo disso são os discípulos. Deu um probleminha aqui no áudio, mas já estamos voltando. Mas como eu estava dizendo, os próprios discípulos, eles estavam vivendo com o Verbo encarnado, ele estava com Jesus ali, né, vivenciando o dia a dia. Mas só passam a compreender de fato, né, eles passam a fazer de fato ligações com os ensinamentos que Jesus diz, quando ele ressuscita e eles começam a comparar com a palavra. Ou seja, era necessário, tudo que tinha sido testificado na palavra de Deus para eles, que era o que eles tinham, aquela porção que eles tinham, relacionar com o que Jesus veio fazer. Então a escritura, ela é muito importante, eu digo até que ela não é importante, ela é indispensável quando nós formos evangelizar. E por isso que nós devemos ter consciência e conhecimento do que ela nos ensina. Então a gente não pode dizer assim, eu sou crente, mas eu não sou ligado muito nessa questão de ensinamento, do que tem na Bíblia, do que fala sobre Jesus, porque o importante é ser salvo. Sim, uma vez salvo, você não perde a sua salvação, mas você tem um processo que é se parecer com Cristo. E esse processo você só vai conseguir através do que ele deixou, que testifica sobre ele. E esse versículo aí que vocês estão olhando agora, diz quem é que testifica sobre ele? As Escrituras. O próprio João diz, santifica-se na palavra, a tua palavra, né? Então, todo o nosso processo deve ser a respeito do conhecimento do que as Escrituras dizem, não para fazer como os religiosos, né? Olha os dois pontos aí de risco. Os religiosos conheciam tanto as Escrituras, mas esse amor, esse zelo que eles tinham os impedia, inclusive, de fazer atos de compaixão, como Jesus fez ali, de curar um paralítico no sábado, porque a lei dizia que no sábado não podia. Era um extremo. E o outro extremo que nós podemos vivenciar é achar que nós podemos ficar sem a Escritura, que nós podemos ficar sem um conhecimento que testifica daquele que tem a vida. Então é importante nós, enquanto cristãos, estarmos aí pensando, enquanto crentes, né, em como eu posso falar se eu não conheço, né? Como eu posso evangelizar se eu não tenho conhecimento a respeito da autoridade, né? Conhecimento a respeito daquilo que pode mudar, do maior milagre da nossa vida, que é passarmos de mortos, de delitos e pecados para uma vida eterna. Essa testificação da autoridade, vamos revisar, veio através de João Batista, que o que ele falou sobre Jesus diz é verdade, né? Ele vem aí com uma candeia, a candeia é só um instrumento, eu sou a própria luz. A testificação da autoridade, Jesus chama 4 testemunhos, né? Traz à tona o testemunho de João Batista, as obras de Cristo, o que ele fazia já testificava sobre ele, né? Sobre o poder dele, olha as obras que eu estou fazendo, isso aqui não é suficiente para vocês verem o meu poder, mas ele traz também o fato, chama a atenção que o próprio Deus o enviou, então o próprio Deus é a testemunha dele, e que as Escrituras, olha, vocês conhecem tanto as Escrituras e não percebem que ela fala sobre mim. Então, ele traz esses 4 testemunhos fazendo o que, gente? Lembrando, é uma forma dele responder, ele está rebatendo o que os religiosos estavam tentando acusá-los, tá? E aí começa o burburinho de tentar contra a vida de Jesus também. Eles cogitam em tentar que ele merece a morte porque ele está indo contra a lei, inicialmente. Mas depois eles cogitam porque ele tem a coragem de dizer que ele é o próprio Deus, né? Que ele fala, lembra do nosso ponto 2? Que ele tem autoridade porque ele é unidade com Deus. Ok? Então, para terminar, nós estamos aí na página do aluno, é a página 32, tá? Nós vamos ver 4 impedimentos à fé em Cristo, os versículos 41 ao 47.
O primeiro impedimento que nós vemos aí é a divergência sobre o amor de Deus. A ideia é que Jesus estava concentrado em cumprir a sua missão. Parte da sua missão era revelar o coração corrompido do homem. Por isso ele disse: conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Então, parte da missão de Jesus aqui era revelar o nosso coração corrompido. 41 e 42, olha, vai lá na sua Bíblia, capítulo 5, pode ser que eu esteja lendo uma versão um pouco diferente as palavras, tá? Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, vocês não têm o amor de Deus, né? Vocês não têm uma vida realmente de quem ama a Deus, mas quem ama a lei, né? E eles, eu não aceito isso vindo de vocês. Uma parte da missão de Jesus era revelar, né? Era confrontar o coração corrompido do homem. Outro impedimento à fé de Cristo, ou seja, quando nós temos um coração, né, que diverge sobre o amor de Deus, que não conhece, que não vivencia o amor de Deus, isso é um impedimento à fé de Cristo. O outro impedimento apresentado ali é a descrença na palavra de Deus. Os homens preferem mitos e fantasias do que a palavra verdadeira de Deus. Quantos aí não adoram, né, ler livros e fantasias e ficção? Não que isso seja proibido, gente. Né? Nós podemos ler, nós podemos, desde que não nos leve a pensamentos pecaminosos, nós podemos ter uma série de leque aí de opções, de leitura e tal, desde que não tome também o lugar da palavra de Deus. Essa não é a questão. A questão é depositar confiança e crença. Olha aí o perigo. Lembra de um dos nossos encontros que a gente falou? Acho que nessa lição nós ainda estávamos presencial, que nós falamos sobre o risco de acreditar em informações extra-bíblicas, que acaba sendo o escorregar das seitas, né? Os adventistas acreditam que veio um anjo e fez um outro evangelho, né? Falou com uma mulher, e aí eles acreditam nessa crença. Os mormons acreditam que tem um segundo livro dos mormons e tal. Então, é acrescentar à palavra de Deus conhecimentos, fantasias extras, como se não fosse suficiente. Então, alguns, por mais que leiam, eles não têm a crença, eles não creem na palavra de Deus. E a gente conversou um pouquinho aqui sobre a importância do valor que a palavra de Deus tem para a vida do crente, né? O outro ponto que nos leva, pode ser um impedimento à fé em Cristo, além de divergir sobre o amor de Deus, além de ter a descrença na palavra de Deus, é o desprezo à glória de Deus. É outro ponto que Jesus apresenta ali naquela situação. Nós podemos trazer, né, gente? Os homens querem aplausos em vez de apontarem para Cristo. Os religiosos queriam ou não, né? Dá para ver, gente, muitas citações aí bíblicas que a ideia era louvor para o seu zelo, louvor de quanto eles eram ali dedicados à lei e não lembravam da glória de Deus. Então, desprezo à glória de Deus. E o último ponto que Jesus apresenta como um possível impedimento à fé em Cristo é a diferença na interpretação bíblica. Os religiosos só usavam e defendiam os textos que lhes agradavam, mas seriam esses mesmos textos que os condenariam, tá? No versículo 45. Versículo 45, vou ler. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles falavam tanto sobre a lei, né? Mas não entendiam o que de fato a lei queria falar. A lei estava falando sobre Jesus, sobre a vida, mas eles não tinham a interpretação correta, certo? Toda a escritura aponta para Cristo de algum modo. Versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito, né? A gente falou sobre isso também. A questão não era o texto, mas como o texto era interpretado. Então, muitas vezes nós trazemos aí, pode dizer assim, né? Eu gosto da parte da Bíblia que fala do amor de Deus, que fala como ele nos fortalece, que fala como ele nos ama, mas essa parte aí sobre o pecado, essa parte sobre a minha dependência, essa parte sobre o meu sacrifício, essa parte sobre matar a minha própria carne, entender que o mal que eu não quero eu faço, mas eu preciso ter uma luta aí,
essa parte é muito difícil, essa parte eu não quero conhecer não, eu quero essa parte doce, né? Então a gente tem o risco de trazer uma interpretação bíblica equivocada para nós, no sentido de trazer só os textos que nos agradam, né? Claro que o nosso Senhor amável tem textos em que nos conforta, né? Com o prazer de ter aprendido mais sobre a autoridade de Cristo. Ele é a autoridade sobre a nossa enfermidade. Tem uma enfermidade, a palavra de Deus diz, ore, né? Busque primeiro a Deus, ore, porque nas muitas orações do justo nós podemos ser curados, né? Entendemos que é Ele quem consegue não só a cura física, mas a nossa cura espiritual. Não guardarmos essas informações para nós. Conhecemos mais sobre a autoridade de Cristo, estamos fortalecidos com a palavra de Deus, mas lembre-se, qual é o objetivo do Evangelho de João? É realmente um objetivo evangelístico. Traga todas essas informações para que você possa usar cada um dos nossos ensinamentos para levar o amor de Deus a outras pessoas, tá? Se você não conseguir clicar no link da frequência, pode escrever o seu nome no grupo, dizer, Priscila, eu assisti, e aí eu vou colocar a sua frequência da Escola Bíblica. Nós temos no grupo lá, nas postagens anteriores, todos os links das demais lições, se você quiser estudar. E vamos continuando, gente, enquanto for nessa questão da pandemia e tiver esse isolamento mais rígido, nós vamos continuando com as nossas aulas online. O que eu gostaria de lhe pedir, tire um tempo, ore, repense, pense tudo que nós aprendemos aqui, leia a palavra de Deus e se dediquem aos estudos da palavra, tá, gente? Preferencialmente, já que estamos estudando o livro de João, leia João uma vez, 2 vezes, todos os capítulos, e eu lhe garanto que sempre nós vamos estar aprendendo algo novo, tá? Agradeço a tua companhia, bom domingo, gente. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir, sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. Face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder.